Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Você está aqui no Arqueojogos, seu podcast de jogos desconhecidos, jogos fora do hype. Eu sou Guilherme Toledo e aqui comigo está hoje Lucas Bleicher. Tudo bom, Lucas? Opa, tudo beleza? Vamos lá continuar a falar de ranking aqui hoje, então? Vamos continuar falando de ranking. Se você não escutou a primeira parte, não faz muito sentido, né? Volta lá para ouvir a primeira parte. A gente falou dos primeiros 25. A gente tá fazendo então aqui, né, para recapitular um ranking aí dos 50 jogos, numa metodologia aqui que a gente fez no critério de ser o que mais, vamos dizer assim, sobrepõe, né, entre o time. Então, lá a gente explicou um pouquinho melhor lá no primeiro episódio. E a gente também não sabe, né, Lucas, estamos gravando sem ter lançado o primeiro. É mesmo, a gente né? não faz ideia da repercussão, né? Esse deu certo. Se xingaram muito. A gente achou que tinha ficado um pouco corrido, né, Lucas? Sim. Porque era muito jogo. Aí a gente tava discutindo ali com o resto do pessoal e tivemos a ideia, então, que a gente falou ali na primeira parte seriam duas, a gente vai fazer em 3 partes, né? O que a gente vai fazer hoje? A gente vai pegar do 25 ao 11. Daí a gente não precisa correr tanto e gravamos uma parte 3 só com o top 10. É isso, né? Fica sucesso. Fica sucesso, não precisa correr tanto, né? Então, fazer o mesmo esqueminha, o pessoal vai entrar aí nas inserções. Então, e aí antes, né, lembrar aí, pessoal, fazer o dever de casa de vocês aí, né? Seguir a gente lá no Spotify, dar o rating, ajuda a gente também seguindo no YouTube, no canal da Ludopédia. E se quiser continuar a conversa, entra lá no grupinho que a gente tem do WhatsApp do Arqueojogos. Tá, era isso. Então, se você tá afim de escutar aí, ver quais são os jogos que vão do 25 ao 11, espera um pouquinho que eu e o Lucas já voltamos. Lucas, então vamos lá. A gente vai hoje então aqui começar do número 25 e vamos até o número 11. Isso. Você quer começar aí as honrarias aí, por favor? Começar do 25? Vamos lá, mas vamos começar do 25, mas acho que eu já vou chamar a tua palavra, porque o 25 foi Antiquity, um dos clássicos aí da Splotter Games, né? Esse está entre os que eu ainda não joguei, mas quero fazer isso em algum momento. Mas acho que quem tem que falar mesmo é você, então conte aí. Não, eu com certeza enfiei isso lá no meu topo quando eu fiz a minha lista. É o meu Splotter favorito. Muitas vezes mostrado como exemplo de jogo feio, né? Clássico exemplo. Eu gosto de Winsome de 18x, não tem moral nenhuma pra falar de bebê. Então não dá pra falar, né? Antes de eu dar minhas considerações, vamos ouvir a voz aqui de um amigo nosso que provavelmente também colocou lá, né? Vamos aqui, ó. Antiquity é um jogo ame e odeie, né? Mas o jogo com certeza me odeia. É impossível jogar esse jogo de uma forma tranquila. Um jogo muito tenso que você tem que ficar gerenciando, né? Uma série de mortes que vão ocorrer na sua cidade ali medieval, gerenciando um puzzle bem difícil, né? De construção aí, né? De uma cidade, aí, uma vila medieval, enquanto as pessoas vão morrendo e você vai, né? Tentando alocar esses prédios e pontuar, né? Sem dúvida um dos grandes jogos da Splotter, né? Um jogo muito sofrido, mas que realmente entrega bastante, né? Entrega inclusive no tamanho da caixa gigantesca. É um jogo difícil de se encontrar, mas com certeza, assim, recomendo todos que gostam de jogos sofridos conhecerem aí essa bela pérola aí da Splotter. Acho que não tem palavra que define melhor que sofrido. A gente vai trazer esse jogo ainda num episódio só pra ele, né? A gente prometeu pro pessoal lá no grupo, né? Vamos fazer uma série dos Splotters. Legal demais. Mas esse é o sofrido, cara. Esse não tem jeito. Esse o jogo te mata na primeira rodada, na segunda, sozinho. Caramba. Você fazendo o gerenciamento errado. Que isso. Eu acho que quando a Splotter os caras lá queriam mostrar mesmo a ideia deles, né? Porque eles têm aquela frase, né? Que se o primeiro turno não é importante, por que ele tá lá? Fiddly, né? Tem um monte de coisa. Mas, eu vou falar uma característica aqui pra mim, que pra mim ainda não encontro em outros jogos. Nele, você define a sua condição de vitória durante o jogo, né? Você constrói uma igreja e aí você escolhe um santo, né? De qual vai ser essa igreja. E dependendo do santo, você muda, assim, considerando que é um euro ainda, né? Você muda drasticamente as suas condições de vitória, né? O que você tem que fazer pra ganhar? E isso pra mim é muito, muito, muito interessante. Difícil ter jogo que faça isso tão bem. E se ouse fazer isso, né? Porque é complicado. Então,
Então, esse é um jogo maravilhoso da Splotter. Começamos bem. Vamos então pro número 24. Qual que é o próximo? Battlestar Galactica. Esse também, ouço falar dele desde que entrei no hobby, mas nunca joguei também. Eu também, cara. Eu também. Que vergonha, né? É assim, é aquele jogo que é o exemplo de jogo de traição, né? Mas vamos ouvir alguém que manja mais aqui, ó, nosso querido editor. Fala Lucas, fala Toledo. Voltei aqui pra falar de um joguinho muito maneiro, que é o Battlestar Galactica The Board Game. Cara, esse jogo é um jogo muito maneiro porque ele pega a série Battlestar Galactica, que é uma das minhas séries favoritas da vida, e o Cory Kuniska, né? Ele novamente, pra mim, uns designers assim que consegue aliar a temática com mecânica muito bem, porque quem não conhece a série pode jogar o jogo sem problema, porque ele é um jogo extremamente sólido, extremamente preciso no que ele propõe, e vai ser um baita jogo. Mas se você conhece a série, que inclusive eu recomendo fortemente, eu já assisti mais de 10 vezes ela, veja e jogue o jogo depois disso, você vai ver que o jogo se transforma, assim, é um jogo que une muito essa temática de papéis escondidos, né, tem muita votação, um jogo que dura bastante, né, uma partida pode durar de 3 a 4 horas, mas é aquele jogo que cada momento, cada situação, cada crise que você tem que resolver vai trazer uma sensação assim que as coisas estão naquele sensação de cobertor curto, sabe? Descobre aqui, puxa ali, muito legal a forma que ele tem ali, quando tem os papéis do Cylon revelados, né? Porque ele tem uma mecânica ali que você recebe em 2 momentos, no começo do jogo e na metade ali do jogo, onde acontece um momento lá, você pode ser Cylon desde o início, você pode se transformar em Cylon depois, que são os infiltrados, né? E isso traz uma dinâmica assim, porque às vezes a pessoa que tá super engajada em ajudar a humanidade a chegar num ponto de destino, no meio do jogo ela vira Cylon e isso pode impactar muito a partida, assim, é muito legal como que tematicamente o jogo funciona, cara. Fora que é um jogo que tem parte da hierarquia ali, da parte de política, da parte de hierarquia militar, muito legal quando acontecem as coisas, quando, por exemplo, um cara que era presidente vira Cylon, outra pessoa na hierarquia vai substituir, como que as crises são resolvidas. É um jogo assim que não tem feriado, sabe? Tipo, é sempre segunda-feira, todo dia, assim. Quem não jogou, cara, joga. Eu sei que é um jogo que vai ser difícil de jogar hoje, porque ele tá fora de catálogo faz muito tempo. Eu sei que tem uma versão reimplementada de um jogo chamado Dark Moon, e teve um jogo baseado em Cthulhu que a Galápagos lançou aqui, que é o Inominável, não lembro exatamente, eu vou chutar assim porque eu tô fora dos board games faz um tempo, mas enfim. Conheçam Battlestar Galactica, muito legal, cara, eu gosto demais, é isso. É isso que você falou, né? Lá atrás, ele era a referência de jogo, assim. É, pois é. Você gostava de jogar Resistance, esses jogos, assim, de dedução social, né? Sim. E aí, o pessoal sempre recomendava o Battlestar Galactica, que não era tão difícil de achar na época, e aí depois sumiu, cara, e vira uma caça aí, né? Eu acho que tem um lance de umas expansões ainda dele, que, cara, que vendem por muito caro hoje em dia, e é aquele tipo de jogo que não volta mais, eu acho, por causa da licença também, né? É, assim, ó, eu realmente não joguei porque, cara, tenho uma dificuldade com essa mecânica, mas eu respeito que eu sei que nesse tipo de jogo ele é considerado o melhor, né? Por todos. Sim. Então bora lá, Lucas. Bora pro número 23. 23 vai ser Splotter de novo. Vamos de Indonésia agora. Olha aí. Esse aí eu também imagino que tem um áudiozinho aí, né? Esse vai ter e nós vamos passar ele aqui agora. Bem, não vou me aprofundar falando aqui do Indonésia, um dos meus jogos nota 10, né? Tivemos aí o resgate aí de um arqueu episódio aí do antigo mercado de ações aí pelo Toledo, que trouxemos aí o Leandro Pires e conversamos bastante sobre esse jogo, mas, enfim, já recomendo aí quem quiser conhecer mais sobre o Indonésia que escute aí esse episódio, né, recente que colocamos aí no canal, mas enfim, é o que eu recomendo para todos, qualquer jogador de jogo econômico, qualquer jogador de jogo pesado, que jogue Indonésia e conheça esse jogo maravilhoso, diferente de tudo aquilo que você já jogou, né, com uma mecânica de fusões de companhias e uma dinâmica muito boa na mesa, né, um jogo incrível que realmente todo jogador de jogo pesado econômico deve conhecer. Pois é, soltamos agora aí o episódio e eu continuo na mesma, cara, não joguei. Esse eu joguei, assim, eu não joguei ao vivo. Faz tempo, joguei em 2017, mas nossa, achei na época espetacular, assim. Pena que não tive a oportunidade de jogar de novo, mas eu acho ele bom demais. Mas então você tá na mesma também, porque eu acho que quando a gente gravou lá, você cita que tinha jogado uma vez, e deve ser essa aí então. Pois é, continua sendo ela.
A situação continua não alterada. É quase 10 anos já. Pois é, gente. O jogaço, eu acho que é realmente um dos melhores plotters. Geralmente, né, porque eu não converso com a galera mais... O pessoal gosta dos trem, né, essa turminha nossa aí. Geralmente o pessoal bota 2 preferidos. Ou é a Indonésia ou é o Great Zimbabwe, não é mesmo? Ah, é verdade, né? É. São os mais comuns. Sim. Vamos lá então. Então, vamos embora partir pro número 22. 22. Esse aqui teve episódio, ó. Guerra do Anel, War of the Ring. Esse aqui, eu tenho culpa, com certeza. Mas não sou só eu, né? Tem mais gente. Esse eu nunca joguei. Esse é aquele, né? Acho que não precisa falar muito, né? Também se quem quiser ouvir um pouquinho mais, né? Tem um episódiozinho só dele, que a gente gravou. E esse aqui, pra mim, é o ápice desses jogos épicos, um contra um. E aí, igual, né, o Zabu falou ali, cara, se você gosta de Senhor dos Anéis, aí fica nível de satisfação, assim, de prazer jogando, que é muito alto. Eu já não sei dizer, ele falou assim, mesmo se a gente conhecer Battlestar Galactica, né? Esse aqui eu nunca sei dizer, cara, porque os dois do tipo que eu joguei, que é o do Star Wars, né, que a gente falou na outra lista. E esse, eu gosto dos dois, né, Senhor dos Anéis e Star Wars, então pra mim eu não sei dizer. Sim. Mas assim, como jogo é sensacional, muito bom. Bom, bora lá então. Vamos, quem sabe a gente passa aí pro número 21. 21 a gente tem Dungeon Lords. Olha ali. Do Kivachu. Você já jogou esse, Lucas? Eu lembro que assim, na época que eu frequentava um evento de jogos de tabuleiro aqui, há uns anos atrás, que sempre alguém trazia, esse é o Dungeon Pets, né, que teve... Isso. Foi baseado nesse, mas eu não tive a oportunidade de jogar nenhum nem outro. Vamos ver então quem jogou aí, o que tem a dizer sobre ele. Vamos ver, né? Dungeon Lords é mais uma obra-prima do mestre Vlada. Libo. Basicamente um jogo de alocação de trabalhadores, onde cada jogador representa um aspirante a Dungeon Lord. Então, para isso, a gente tem que cuidar da nossa masmorra e evitar que os heróis se saiam vitoriosos no final. A gente tem que escolher onde vai alocar o nosso trabalhador, sempre cuidando com os tabuleiros dos nossos adversários, porque fazer essa leitura é fundamental no jogo. Onde você vai colocar o seu trabalhador é muito importante, mas principalmente quando esse trabalhador vai entrar no espaço de alocação também é fundamental. É um jogo com bastante interatividade nesse sentido. É um jogo divertidíssimo, assim, na verdade, se você gosta, se você não se importa muito em perder, né, em tomar danos, enfim, prejuízos no decorrer do jogo, é um jogo muito divertido, acaba sendo um jogo muito divertido. Já gostei. Mas se você se importa, né, você não quer ficar ali vendo tudo que você construiu ruir, então talvez não seja o jogo pra você. Mas ele é um jogo que tem uma arte espetacular e o manual, enfim, é um trabalho ali que vale a pena ser lido, porque é muito divertido também, é um espetáculo à parte do jogo. E é basicamente isso. Eu acho que os pontos fortes são a arte, a interação e a mecânica redonda assim do jogo, ali no tema bastante divertido, né? E o ponto fraco pra mim é que o único número possível de jogar, assim, possível não, né? Mas enfim, o melhor número disparadamente é para 4 jogadores. Acho que qualquer número menos que isso acaba afetando bastante a experiência de jogo. Acho que por isso você não jogou Worker Placement, né? Diz que é um Worker Placement bem diferente, tem um esquema de timing, né, da alocação. Legal. Eu gosto do tema. Eu jogava muito no PC o Dungeon Keeper, que era a mesma coisa, né? Você fazia uma dungeon, construir, aí você ficava gerenciando lá uma dungeon enquanto vinha os heróis, né? Você tinha que ir derrotando eles. E mais alguém colocou, provavelmente os caras que votaram aí, ó. Vamos, ó, mais um aqui, ó. Kist. Fala, pessoal do Arqueojogos. Tô aqui, Ricardo Kist, pra falar de um jogo que eu gosto muito, chamado Dungeon Lords, um jogo do autor Vlada Kivachu, e começa já por aí porque ele é tão bom. É um dos autores que eu gosto muito, um designer de jogo que eu gosto demais. Fez Mage Knight, Through the Ages, Dungeon Lords, Dungeon Pets. Depois fez aquele jogo chamado Codenames, que ficou muito famoso e que acabou aposentando ele, infelizmente. Mas enquanto ele estava ativo, fez muita coisa boa e acertou nos seus designs, na minha opinião. Então, começando por aí, o jogo Dungeon Lords em si é um jogo que é diferente de um jogo onde você é um herói para invadir uma masmorra e para derrotar monstros, etc. Você é o dono da masmorra. É isso aí. E você tem que gerenciar aquela masmorra e atrair os heróis para depois invadirem e para você ganhar uma credibilidade. Então existe dentro do jogo essa credibilidade que também ajuda você a atrair mais heróis. Então você vai da sua masmorra ter que gerenciar bem os recursos, é uma alocação de trabalhadores, então você vai ter que ter dinheiro para pagar os monstros, contratar monstros, colocar armadilhas, fazer a sua masmorra, o layout que você quer. Então tudo isso você faz ao longo do jogo até que os heróis invadam, que vai acontecer 2 vezes no jogo. E até o final você tem que conseguir que ela fique o mais intacta possível, que a sua masmorra fique a mais saudável possível, vamos dizer assim, ou pelo menos melhor que a dos seus adversários. Isso vai garantir o jogo. Então não é matar herói que você precisa,
você precisa manter a sua masmorra em condições. Em termos de mecânica, eu gosto muito do approach desse jogo, começando pelaquela seleção de ações programadas que são feitas com cartas. Você seleciona quais ações simultaneamente aos outros jogadores, inclusive seleciona a sequência em que vai acontecer essas ações e o que vai fazer também com que essas ações não estejam disponíveis no próximo turno, com exceção de uma. Então tem que ser bem pensada essa programação. E depois tem a execução, que é a alocação de trabalhadores, tem lugares restritos para ir, é disputado com os outros jogadores. Em 4 jogadores, que para mim é o melhor player count, vai faltar espaço com certeza para alguém fazer a sua alocação naquele turno. Então tem todos esses aspectos que tornam o jogo interessante: gestão de recurso, programação, pensar, ver o que o outro jogador está fazendo, interação, e por isso eu acho o jogo muito legal, justo estar no top. Tem uma comunidade muito grande que gosta desse jogo, eu super recomendo e fico feliz que está no top jogos aí do nossa turma do Arthur Jogos. Um grande abraço. Aí, ó. É isso aí, os caras defenderam bem aí, né? Porque o Vlad é meio polêmico ainda, né? Tem uma galera que não gosta dos jogos. Eu acho que eu só joguei o Codenames. Olha isso! Nem o True the Ages, né? Pois é. Calma que essa ideia, eu acho que aparece, hein? Eu não sei, eu chuto que aparece. Vamos lá, então falamos de Dungeon Lords. Então agora o número 20. Esse é um clássico, hein? Race for the Galaxy. Pô, esse aqui... Respeito, hein? Esse eu já tem até uns áudiozinhos. Esse você já jogou? Esse é um caso engraçado, porque esse é um jogo que quase todo mundo tem gosto parecido com o meu, gosta muito, e comigo não bateu muito, sabe? Não sei se não deu tempo de pegar o jeito da coisa, assim, mas não me chamou tanta atenção não, mas eu sei que o pessoal gosta demais dele. Eu não sei explicar porquê, mas eu até não te recomendaria ele também. Eu acho que ele parece que é simples, mas não é. Sim. Né? Ele tem um monte de simbologia que é clássica. E tem a coisa do combo também, né? Eu acho que assim, você tem que saber mais ou menos o que combinar com o que. Você não gosta disso, né? Eu também não sou muito fã. Eu gosto bastante desse jogo, mas eu ouvi falar aqui quem gosta mais do que eu. Bom, eu queria falar algumas palavras sobre o Race for the Galaxy, que é um dos meus jogos de carta favoritos, né? Acho que todo engine builder que veio depois do Race for the Galaxy encontrou nele uma estrutura comum que foi adaptada, replicada, de forma que eu acho que ele é um definidor de um gênero dentro dos jogos de tabuleiro, né? Uma vez que você ultrapassa aquela barreira inicial da iconografia, o Race for the Galaxy se torna um jogo muito legal, assim, com múltiplas possibilidades, você tem vários caminhos para a vitória, ele tem um componente estratégico bem importante, mas também um componente tático de leitura de mesa e tudo. Para mim, eu que gosto bastante dos modos solo, a primeira expansão dele traz um modo solo absolutamente impecável, então é um jogo que tem uma certa natureza multiplayer solitaire que o modo solo conseguiu replicar bem. Dessa forma, eu não poderia mais do que recomendar o Race for the Galaxy. Acho que ele falou uma coisa importante, né, que não chamou a atenção. Ele é mais, né, joga na tua ali, não tem tanta interação assim, né? Talvez por isso também. E tem o Daniel também, ó. O Daniel vai falar também aí, ó. Race for the Galaxy, sem dúvida, é um dos jogos de cartas, assim, né, mais surpreendentes que eu joguei, assim, no começo do hobby. Ele, infelizmente, ele tem a característica de ser um jogo de uns 20 minutos de explicação, meia hora de explicação, às vezes, e uma partida que dura 15 minutos. Mas, como diz assim, nunca se joga somente uma partida de race, né? Você, né, explica uma vez, demora-se um pouco, mas você joga 2, 3, às vezes até 4 partidas. É um jogo realmente muito rápido, que há-se realmente para um jogador novo assim, um tempo para se pegar aquelas iconografias, mas incrivelmente, né, as iconografias são fáceis depois de você memorizar, e com poucas partidas um jogador já está entendendo ali um pouco mais das mecânicas das cartas, e é um jogo com muitas expansões, com muita coisa boa que já foi sendo lançada e lançada aqui no Brasil também, e que realmente qualquer jogador que gosta daquele euro de fazer maquininhas, com certeza vai se deliciar com o Race for the Galaxy. Acho que o Daniel nem lembra, mas eu que comprei o race dele completinho, que tinha todas as expansões. Vai lá atrás, lá ainda. Nossa, eu que comprei. Mas hoje eu não tenho mais também, né? Sim. Ele derivou, né, muitos jogos depois, né? Jogo com dados. Eu acabei ficando com a versão chama New Frontier, que é a versão em board game do Race for the Galaxy. Mas o pessoal falou bem, né? E ele tem uma coisa interessante, né? Não sei se foi comentado. A gente já falou dele em algum episódio, não? Não, ainda não. Esse aí vai vir. Não sei se você sabia que ele seria o Puerto Rico de cartas, né? Sabia disso? Isso, que depois foi o... Como é que chama lá? O San Juan, né? Tá ali, né, cara? Nas entranhas ali do hobby crescendo, né? Muito importante.
Bora então pro número 19, Lucas. Opa, esse aqui foi, acho que surpreendeu nós dois aí positivamente, né? Apareceu aí 18 Max, representando aí os 18XX, né? Eu achei muito curioso, né? E esse aqui, positivamente a gente, e teve gente que ficou brava, né? Bom, sempre tem, né? Se já dentro do grupo, né, do time nosso, já teve gente rexingando, imagina quando você for pra rua, né, quando for publicar. Nossa. Fernando não gostou, cara, mas ó... Não, é legal, 18 legal, Max, nossa, é uma legal delícia, demais, cara. O que a gente pode falar do 18 Max aí pra resumir, Lucas? Bom, já tem várias coisas interessantes, né? Essa coisa de você ter, né, aquelas companhiazinhas privadas lá, né, que começam, né? Já operam, né? Já tem um trenzinho, depois elas vão fazer a fusão lá com aquela empresa grandona, né? Então, tem uma fusão que é uma fusão muito simples, né? Cada uma dessas aí vale meia ação, né? Isso, Não é um jogo baseado em fusão, né, como outros 18XX, que é geralmente fusão uma das mecânicas mais complicadas que tem, né? Isso. E como que ele simplifica? Só tem uma fusão o jogo inteiro, que é uma companhia lá nacional, que ela meio que, né, incorpora uma companhia lá, uma mecânica. Então isso tira muito peso, né? Sim. E aí acaba sendo um jogo que ele não é tão mais complicado, né? Se você já sabe as regras, né, do estilo do 30, né? Um 89, tudo, então ele só acrescenta algumas coisas, mas fica bem interessante, né? Então, essa coisa das linhas, né? Tem o mapa, né? É cheio de terreno difícil ali, né? Pra construir. O negócio do trem 4D, né? Esse que você pontua 2 vezes até 4 cidades, né? Então é um trem que fica muito importante no final do jogo. E é um jogo, assim, rápido, né? É desses que dá pra jogar numa noite. E ele também é cruel, né, cara? Demais, porque chega no final... Ele tem um lance que você só pode comprar um trenzinho por rodada no começo, que aí tamo indo devagarinho, de repente quando abre a porteira... Nossa senhora. Aí o Train Rush leva uma galera. E já tem variantes, né? Aí uma das variantes deixa esse Train Rush mais cruel ainda. Tanto é que tem a variante de misericórdia lá, né? Que você tem uma lá que você até pode... Eu acho que o Train 4 ser o phase out, né? Que nem o 46, né? Ele tem a rodada de misericórdia, né? Mas tem que já mata de vez, né? Esse acabou sendo não sei se a versão mais atual dele, esse é o modo normal. Sim. O modo cruel é a variante, é o Hard Rust. Ah, tá. Olha aí. Eles ficaram com pena. Pois é. Ó, por enquanto aqui, hein, o 18XX mais bem colocado, 18 Max, pra surpresa, hein? Com certeza ninguém chutaria que seria esse aqui. Delícia de jogo. Quem quiser jogar, chama nós lá no grupo, que a gente sempre abre umas mesinhas de 18 Max lá, né? Eu tô em 2, eu acho, nesse momento. Número 18, Navegador. Esse eu fiquei feliz também. MacGurts. Muito bom, né? Eu sou fã demais do cara, né, bicho? Eu também sou muito fã. E esse aqui, pra mim, eu sei que hoje em dia o tema envelheceu mal, né? E também foi quando ele foi indo mais pra direção dos euros modernos, né? Depois com outro jogo dele aí, né? O Concórdia, foi mais, né? Não, sim, sem dúvida. Acho que aí quando começou a ir mais nessa direção, né? Naquele momento, né? Foi a guinada dele. É uma coisa que eu sempre falo, assim, eu não sou muito fã de euro moderno, mas se for pra jogar que seja um do MacGurts. Então, esse aí é um deles. E esse tem uma coisa muito legal, né? Bom, já começamos a falar aí, que eu acho que foi a primeira vez que eu joguei um jogo, né, assim, depois do que eu virei o doido dos econômicos, né, mas foi a primeira vez que eu lidei com um negócio ali pra tentar modelar de alguma forma, né, a questão de oferta e demanda ali, né, eu acho muito legal o jeito que ele faz. Nossa. Não é complicado, né, simplesinho, né. Eu acho, maravilhoso. E é muito bacana, né, você tem lá as coisas que produzem, né, alguns produtos e as coisas que consomem aqueles produtos e você tá, então, o tempo todo ali reajustando o mercado a essas novas situações e aí vai valer a pena você pegar ou não o que produz ou o que consome dependendo disso, né. Então, assim, apesar de ser, né, assim, né, outras coisas são mais padrão de euro, né, subtrilha pra ter multiplicador, essas coisas, assim, essas coisas a mais é o que faz de diferencial pra mim em relação a todos os outros jogos euro moderno, bege que existem. O mercado se destaca porque como você falou, é simples, né, você tem o mercado de açúcar, de ouro e de especiarias. E jogar esse mercado, de onde vai ser tua grana, né, Sim. Então você pode fazer muito dinheiro se você jogar bem ele, só que o jogo não é econômico no sentido de que ganha quem faz mais dinheiro, né, então aí que já fica a diferença, então é o que você falou, mas ainda assim eu acho inteligente porque ele não tem essas coisas de contrato, né, de objetivo de jogo, é meio que você que vai montando ali a sua pontuação, né, o que vai valer mais no final do jogo, que é algo que eu gosto muito, cara. Tem os multiplicadores, né? Isso, é você que vai definindo, o que vai valer mais no meu jogo, vai ser
exploração, vai ser, sei lá, construção, vai ser fábrica, que é um negócio que depois outros euros usam, né? O Nippon. E sempre que eu vejo isso, eu acho maravilhoso. Adoro, cara, né? É uma coisa que pra mim, se o jogador tem a decisão disso, pra mim, ganha muitos pontos, né? Quer me ver chateado, começa a partida setup e me entrega 2 cartinhas, esse é o teu objetivo. Ai, meu Deus. Minha voz interior já fala, me botaram numa gincana e não me avisaram. Bora pro 17. Vamos lá. Esse é um que também tá entre os que são famosaços, eu nunca joguei, que é o Dominion. Então, fundador aí, né, do estilo, né? Não acredito, você nunca nem... Pois é, bicho, nunca nem cheguei perto. Sobre seu fundador, tem umas polêmicas que dizem que já tinha uns jogos fazendo antes, tem, né? Sempre tem, sempre tem. Mas com certeza ele é o que consolidou, né? É que nem, sei lá, quem criou o Worker Placement, né? Isso. Tem gente que diz que é o Bus, tem gente que diz que antes tinha um Aladdin's Dragons. Não, sempre vai achar alguma coisa aí anteriormente acaba... Sempre vai achar. Mas enfim, é o que tornou, né, extremamente popular, né? Não tem o que discutir, né? Exatamente, ele que foi o que consolidou. Para esse a gente tem gente pra comentar. Opa. O Dominion, pra quem viveu ali os anos 90, com o boom dos TCGs, ele foi um verdadeiro bálsamo, né? Porque ele trouxe aquele elemento de combagem dos TCGs sem necessariamente você ter que gastar fortunas comprando boosters que você não imaginava o que viriam e esse tipo de coisa. E da mesma forma que eu falei pro Race for the Galaxy, eu acho que esse daqui foi um definidor de um gênero, né? Tudo que veio depois do Dominion foi, de certa forma, parecido com o que ele trouxe, né? Eu acho, no entanto, que não há nenhum deck builder puro, essencialmente puro, que o objetivo é fazer pontos que se compare com o Dominion. Eu tenho diversos outros deck builders, desde esses mais puros, que visam basicamente a pontuação, até outros com outros elementos, outras mecânicas associadas, mas posso falar garantidamente que o Dominion ainda reina soberano entre eles. E você não precisa de muitas expansões para ele, viu? Isso é verdade. Isso é legal. Se você tiver o jogo básico mais a Intrigue, que é a que saiu no Brasil, já tá de ótimo tamanho. Isso mesmo. Vamos ouvir mais aqui, mais o mestre Daniel pra falar. Dominion foi um grande amor antigo meu. Realmente, assim, eu gosto muito de jogos de cartas, né? De carteados, card games, já joguei bastante, né? Comecei muito tempo atrás, né? Jogando Magic com os amigos, né? Mas hoje eu não tô mais nesse universo de jogos colecionáveis, mas hoje os jogos de cartas ainda me atraem. E o Domínio foi um dos jogos tops que eu joguei muito, né? Tinha várias expansões, né? Importei muita coisa nova que estava sendo lançada e joguei bastante. Mas hoje já não faz mais tanto o meu estilo. Talvez não negaria alguma mesa, assim, numa joga mais descontraída, mas é um jogo que hoje realmente já não me atrai mais tanto, apesar de admirar muito jogos com essa mecânica de deck building. É isso aí. Ô Lucas, sabia que esse jogo, ele é o que eu mais tenho partidas na vida, cara? É mesmo? De todos os jogos de tabuleiro. Ó, que doido. Logo no começo aqui, eu demorei pra entrar no hobby de vez, né? Eu descobri uns jogos, mas eu fiquei assim com 5, 6 jogos por muito tempo, cara. Anos. Sim, isso é legal. E a gente tinha o jogo que imperava, que era Dominion, cara. A gente jogava Dominion em 3, 4, 5, 6, que hoje eu entendo. Essa era a parte boa de não estar no hobby, né? Ou seja, eu não ficava lendo review. Pois é. Se tivesse lido um review, eu já ia ter visto que assim, não se joga. O jogo é feito pra jogar em 2. A gente nunca leu isso. Cara, a gente se divertia jogando em 6, em 5, que são números considerados bizarros, né? Por todo mundo hoje. Mas na época, funcionou demais. A gente gostava, tinha nossas estratégias aí. E é uma coisa que marcou o hobby pra mim, né? E até hoje eu não tenho mais, infelizmente, mas eu nunca negaria uma partida, tá entre meus jogos favoritos. Adoro deck building. É tão legal deck building pensar onde chegou, né? Você vê, agora eu tô aqui no BGA testando com meu grande amigo Jairo. Um abraço aí, Jairo. Um jogo do Super Campeões. Lembra desse desenho? Capitão Tsubasa? Nossa, esse nome não é estranho, mas não vi não. E é um deck building disso, cara. Então, olha onde deck building chegou, cara. É maravilhoso. Bora lá então. Número 16. Esse aqui eu adoro. Space Empires 4X. Esse aqui, meu irmão, tem minha culpa, com certeza, aqui no top. Imaginei. Mas eu sei que tem mais gente que gosta aqui, ó. Eu sei que o Fernando gosta, Libonati gosta e mais pessoas aí. Cara, Space Empires 4X é um jogo que a gente, até vou dar um spoiler, a gente vai trazer ele num programa, porque é um jogo que merece ser falado. Então eu não vou me aprofundar muito. Mas ele é um jogo, assim, eu diria, quase um estudo de caso sobre o gênero 4X. Que legal. É um dos meus estilos favoritos de jogos, tanto no PC quanto no board game, né? O gênero 4X, né? Aquele clássico, né? Explorar
explorar, expandir, né? Exploit, né? O outro X e o exterminar. Só que a grande maioria dos board games é difícil implementar esses 4x. Acaba tendo que eliminar alguma coisa, né? Exato, ou diminui, né? Igual o Dominion é pro deck building, eu diria que o Space Empires 4x é o pro 4x, cara. Ele faz maravilhosamente bem cada um deles. É numa temática espacial X, esquece, quase não tem tema. É navinha no espaço, partir pra conquistar planeta e matar todo mundo, né? Não tem essa. Então, óbvio, ele tem uma série de barreiras, você tem que ficar com uma ficha, parece jogo antigo assim mesmo, né? Você fica com uma ficha tua que você vai escrevendo, olha, outra pira, né? Você vai escrevendo lá os upgrades da tua nave, mas é a maneira que você tem pra ter um Fog of War, né? Pra você não saber o que o oponente tem. Então, assim, várias possibilidades, muitas estratégias, muito dedo no olho. Então, assim, é um jogo maravilhoso, um jogo da GMT, mas falaremos dele aí em breve num próximo episódio. Então, Lucas, número 15. Número 15. Esse aqui também já ouvi falar muito, mas também não joguei, mas tem áudio aí, que é A Feast for Odin, do Rosenberg, né? Isso. O cara do Agrícola. Vamos lá. Isso, polêmico também, né? Não polêmico, é divisor, né? É divisivo. É. Divisivo. Ou ama ou odeia, geralmente, né? Bom, agora eu vou falar a respeito de um jogo que eu gosto bastante. Eu acho que tá mais alto no ranking das outras pessoas. É um jogo do UV. É um jogo muito legal porque ele une muito a temática de sandbox com a temática de você ter milhares de ações, né? Que é o Banquete a Odin, né? Em português. Que é a Feast of Odin, do jogo 2016. E a parada dele é porque ele é um jogo que une muitas mecânicas, seja você trocar recursos, seja você fazer alocação de trabalhadores, mas como ele faz isso e como ele tem muitos caminhos, eu acho muito legal porque ele traz a sensação que você tá nessa busca por ser um viking melhor, e nisso coletando tesouro, fazendo expedições, né, cuidando de gado e de ovelha. Pra mim, pelo menos, né, eu gosto que ele não tem tanto atrito quanto um Agrícola, um Caverna tem, né, que são jogos mais fechados, assim, são jogos que são mais punitivos, né. Eu não gosto muito desse aspecto, assim, pra ser sincero. E o que eu gosto do Banquete a Odin é que ele é um pouco mais aberto e você tem mais sensação que você tá mais livre, assim. Isso eu acho legal. Eu sei que muita gente aqui do Orca Jogos não gosta de jogos muito multiplayer solitário, né? Tipo, de jogar meio solo, assim. Mas eu acho interessante pela gama de coisa que tem, por ser um jogo que, assim, tem muita coisa que eu gosto nele, seja na parte de você juntar as pecinhas e encaixar pra você montar seu tabuleiro da aldeia, ou de cabanas, ou de ilhas que você explora, seja você fazendo as expedições, seja você caçando, seja você pescando, enfim, tem muita coisa que você pode fazer nesse jogo, é muito legal. E o que é mais interessante nele, assim, é como ele tem coisa pra fazer, assim, sabe? Não só no nível de olhar a quantidade de casas que você pode alocar trabalhadores, mas também a quantidade de tematicamente você pode fazer, sabe? Como eu disse, você pode fazer raids, né, de expedições, você pode ir pra um lado mais de comércio, cara, muito legal, é um baita jogo. É um baita jogo em todos os aspectos, é gigante, eu acho que é um ápice aí do Worker Placement nessa questão do tamanho dele, cara. Realmente, se você já viu o tabuleiro de espaços de alocação, Lucas, você ia ter um treco. Mas é realmente uma sensação, assim, de liberdade. Eu tô jogando no BGA e eu tô gostando, né? Eu gosto disso, eu gosto do UV. Vamos ver aqui mais o Felga comentando sobre ele. Bom, Feast for Odin, pra quem gosta dos jogos do UV, é como se fosse um best-of do UV, né? Ele pegou tudo aquilo que ele faz de melhor e fez um jogo ainda melhor. É um jogo que à primeira vista assusta bastante, né? Porque você tem uma quantidade infindável de espaços de ações, mas na verdade a mecânica do jogo é muito simples, né? Porque você aloca um trabalhador ou mais trabalhadores e imediatamente colhe os frutos daquela ação. Ele tem também um elemento de carta que auxilia nas decisões estratégicas que você tem para o jogo, né? É muito importante você enxergar o que você tem na mão e planejar suas ações em função disso para poder ter sucesso. Eu recomendo particularmente que esse jogo seja jogado com expansão, a Norwegians, porque o que era bom com a expansão ficou muito melhor. E ele inclusive traz um tabuleiro adaptado, se não me engano, para 2 jogadores, que melhora ainda mais o jogo para essa contagem. O modo solo dele é quase perfeito, né? Aí, ó. É porque vai aparecendo que é os fãs do UV, né? O Felga é um, né? O Zabu também. A gente não gosta muito ali dos clássicos, mas gosta. Eu não coloquei no meu porque eu só joguei no BGA. Sim. Né? Queria jogar ao vivo, mas eu tô gostando demais de jogar no BGA. Mas eu sou fã do UV também, né? Então fica aí, ó. Os mais puristas vão vir xingar já, tenho certeza, mas eu defendo. Baita jogo.
Vamos lá, então, pro número 14. Falando nisso, né? Aí, ó um aí que vai dar problema. Castles of Burgundy. Ai, cara, eu tenho culpa talvez aqui, porque, não sei, não lembro a posição que eu botei, mas ele tá lá pra mim, cara. Ele é um desses que eu comentei agora ali, quando eu tinha pouquinho o jogo, ele foi um dos que eu comprei aqui, é o que eu disparado mais joguei com a minha esposa na vida. Eu achei que quando você pega essa história da proposta, assim, eu sei que muita gente torce o nariz, né, e com razão, né, óbvio, gosto é uma coisa subjetiva, mas que ele fez um jogo muito bom, pensei a época que ele fez, né, ele conseguiu fazer um primor ali, né, do estilo dele. Eu sei que mesmo entre os fãs de Feld, né, não sou um conhecedor de Feld, eu sei que mesmo entre fãs de Feld, dificilmente ele é o mais preferido, mas dentro da proposta é muito bem feito. Apareceu, né, aí na lista. Mais gente gosta, né? Eu só joguei 2 do Feld, assim, nenhum deles me chama atenção, assim, o Trajan e o Bora Bora. Mas, assim, já teve gente que me falou assim, não, assim, mas jogue o Castle of Burgundy, que talvez tenha mais a sua cara, e talvez porque ele é regra mais simples, assim, não sei. Eu acho que não. Não, Lucas, né? Tem outros jogos pra você conhecer o teu gosto hoje em dia também. Eu acho que não, cara. Precisa dar esse trabalho, é outro caminho. É um outro caminho. Não. Vamos ver aqui o Felga falando dele. Definitivamente eu não sou um grande fã do Feld, mas eu acho que o Burgundy é um jogo quase perfeito. E digo isso porque acho que nenhum outro jogo da minha coleção tem esse elemento de adição que o Burgundy tem. Porque você fica olhando aquelas pecinhas que estão no draft, como que você vai encaixá-las no seu tabuleiro, fica pensando nas ações que você pode fazer com os dados, e aquilo dá uma sensação de crescendo ao longo da partida que poucos jogos são capazes de oferecer. O Burgundy é um jogo bom para iniciantes, é um jogo bom para pessoas mais experientes, e ele tem algumas variantes dele que são muito boas, né? Você tem uma variante solo daquela dos mapas, que é bem legal. A caixa da edição atualizada, essa edição comemorativa, veio com o modo solo do David Tux, que é excelente, absolutamente excelente, e você ainda tem a versão de cartas do Burgundy e a versão roll and write. Então dá para se divertir pra caramba com o Burgundy. Ainda assim, eu acho que o jogão mesmo é o que compensa. Eu concordo, porque eu tive essa versão de carta aí, já não gostei não. Geralmente esses spin-off eu já fico meio com o pé atrás. São alguns muito específicos assim que eu acho interessantes, mas geralmente umas coisas super aleatórias, tipo Top Secret de dados. Sim. Top Secret não, né? Eu sempre confundo os dois, é aquele Interpol. Isso, você comentou. Aqueles anos 80. É verdade, eu acho que teve um episódio dele. Tá aí, né? Vários do time gostam. Vamos pro número 13. Opa, Concórdia, olha quem tá aí. Olha, McGurts. De novo, né, vai naquele comentário também, né, eu não sou super fã desse jogo, eu sempre falo assim, nossa, toda vez que eu jogo eu fico pensando, nossa, mas eu queria mesmo estar jogando era um Imperial, né, mas é aquela coisa, né, se as opções forem entre euros modernos, né, que seja um do McGurts, né, e esse aí eu acho que é um deles, né, assim, eu não joguei tantas vezes não, foram poucas vezes, mas é aquela coisa, jogo bacana, flui bem, assim, né, jogo que como ele mesmo, né, tinha a intenção de ser um pouco mais pacífico, assim, né. Tanto que caiu no gosto da comunidade de euro moderno. De longe o jogo mais bem sucedido dele, né? Assim, você vê que o Imperial foi sucesso de crítica, mas o sucesso de público foi Concórdia, né? Não tem o que discutir, né? Foi. Não, tanto que é o que você vê que é o jogo que um monte de expansão, né? Toda hora tem uma nova. É o que paga as contas do McGurts. Exatamente, sem dúvida. Você chegou a jogar tem uma delas, eu não sei se é a Venus, que é pra você jogar em times? Não. Eu tenho uma curiosidade disso, porque eu acho que é uma coisa que é pouco explorada em jogo tabuleiro, é você jogar em times, né? Assim, sem ser party game, é verdade. Né? E sem ser jogo de carta também, né? Que é comum, né? Você vê também jogar em dupla, né? Esse aí é um que eu tinha curiosidade, mas também não tive oportunidade. Também não tive. Vamos ver o Felga falando dele também. Eu fui uma pessoa que chegou tarde no trem do hype pro Concórdia, né? Eu sabia que esse jogo existia, já tinha visto N reviews a respeito dele. Era um jogo que me interessava, mas infelizmente ele não tinha modo solo. E aí, há alguns anos, o autor do jogo, Mark Getz, que criou o Contrários, que é um deck de cartas para você jogar sozinho, que é brilhante. Então, você consegue jogar o Concórdia perfeitamente solo, e ele tem um detalhe que você, quando escolhe a sua ação, você sabe o que o Contrários vai fazer. Então, você precisa não apenas planejar a sua ação, mas planejar o que ele vai fazer também. Isso é bem desafiador. Uma coisa que eu acho bacana do Concórdia é que você tem uma infinidade de mapas e você pode escolher e customizar a sua experiência de acordo com a quantidade de jogadores. Eu já joguei bastante partidas com vários desses mapas, sempre contra o Contrários, e nos mapas menores ele fica mais apertado, nos maiores fica mais solto. Então, nessas contagens maiores de jogadores, o Concórdia vai bem também. É um rondel de cartas quase perfeito.
É isso. Tem também essa... Quando ele sai, né, do rondel clássico dele, né? Exato. Eu diria assim, ó, eu acabei de adquirir uma cópia e eu ainda acabei de pegar esse modo solo aí também que ele falou, então eu ainda não tenho muito o que falar. Vamos ver. Daqui a um tempo eu vou poder ter uma opinião melhor sobre ele. Mas eu tô mais contigo. Ainda tem outros McGurts que são do meu coração. Então vamos lá, número 12. Ó, um Martin Wallace aí. Automobile. E aí? Esse aqui é o que dá aquela alfinetada, né? Assim, acho que considerando o histórico aí de brigas entre os dois sujeitos aí, né? O Martin Wallace, né? E o John Borer, né? Esse é um que, assim, de acordo com as más línguas, ele é meio que foi muito a ideia de um que eu acho que foi o primeiro que a gente falou, né? Acho que tava em 50, né? Na lista, que é o... Locomotive Works. Locomotive Works, né? É a ideia, né? Do mesmo jeito que o Locomotive Works é o Train Rush transformado em jogo de tabuleiro, né? Esse aqui faz a mesma coisa, só que com carro, né? Entendi. Talvez, assim, uma forma um pouco menos... Bom, como é de se imaginar, né? Bem menos enxuta, né? Menos elegante, assim, como faz o John Borer, porque enfim é John Borer, né? Então esse aqui tem um pouquinho de coisa a mais, mas é uma ideia parecida, né? O tabuleiro dele, você tem em volta, assim, um caminho que você vai percorrendo os avanços dos tipos de carro, né? E você tem que ir se atualizando porque os carros vão ficando obsoletos ali e você não quer continuar construindo aqueles que vão ficando pra trás, né? Eu joguei uma vez só Automobile, mas gostei também. Também já deve fazer uns 10 anos quase, viu? Acho que foi 2016. Nossa, eu nunca joguei, cara. Automobile é um jogo econômico por excelência que retrata o início da indústria automobilística norte-americana, com grandes personagens que marcaram a época, né? Como Ford, Chrysler, enfim, e onde os jogadores então cuidam desde a criação da fábrica, a montagem da fábrica, o quanto ele vai querer, né, construir, produzir, a produção dos carros e a venda dos mesmos. Então nisso tudo você vai cuidando para não tomar muito prejuízo, né, que não pode ter muito excedente de produção e mesmo assim conseguir abocanhar a maior fatia de mercado que você puder. E é isso. Ao final, quem tem mais dinheiro vence. É um jogo bem fluido, relativamente rápido, apesar da complexidade, e que, na minha opinião, joga bem em qualquer número dos possíveis, né, de 3 a 5 jogadores. Minha preferência é para 4 jogadores, mas não tem problema em jogar com 3 ou 5 também. O jogo se destaca também. Né, eu acho que é um econômico aí de respeito, né? Tá aqui alto, né? Deve ter bastante gente que gosta dele. E é o Martin Wallace, né? Eu tenho vontade, cara, de conhecer só por ser do Martin Wallace e esse tema. E pra quem jogou, sugiro conhecer o Locomotive Works, hein? O Lucas tá querendo que do próxima vez que a gente fizer esse ranking aí, se a gente fizer o Locomotive Works, suba. Isso aí. Então vamos fazer lá o último dessa rodada aí, Lucas. Quem que é? O Mage Knight. Esse aí é um que também eu ouço falar há muito tempo, mas também nunca joguei. Não imaginaria você jogando um jogo desse também. Mas eu gosto demais, eu sou culpado aqui. Um deles, né? Cara, é outro jogo do Vlada, né? Muito importante pra época. Não sei muito bem o histórico da série, eu sei que Mage Knight já era um tipo de jogo antes, né? Tinha uns bonequinhos ali, né? Com um tipo de uma coisa que fica na base. Eu acho que eu nem faço ideia como é que ele era, mas é um jogo mais antigo. Sim. Eu achei que o cara pegou a franquia e transformou num jogo de tabuleiro, né? E essa versão dele, cara, ele faz algo que a gente fala em vários jogos da GMT aqui, que foi não só criar um jogo, mas ele criou um sistema, né? Legal. Então é legal porque esse sistema ainda tem vários cenários, várias maneiras de se jogar, e a ideia envolve deck building, né? Você olha assim, parece que é um RPG, né? Que você tá indo com um personagem lá de fantasia, mas quando você vai jogar mesmo, ele é um baita problema de gerenciamento de mão, cara. Que é uma das mecânicas que eu mais gosto. Legal. Gerenciamento de mão. Então, pra mim, o Mage Knight, ele fica, assim, muito lá no alto. Pra mim tem outra vantagem, né? Tem mais um cara que vai falar aqui junto, que é o Felgo, que por muito tempo, ele foi considerado o melhor jogo solo já feito. Caramba! Por muito tempo. Porque a comunidade do BGG, do solo, é muito organizada, Sim. né? Sempre faz ranking e sempre foi disparado. Mas mesmo fora da comunidade, você vê os caras fazendo recomendação de jogo solo, sempre Mage Knight. Ele foi destronado só pelo Spirit Island, quando ele foi lançado. Caramba! Mas ainda assim é o número 2, saca? Ele tá lá. Sim. Pra mim, eu acho que pra quem gosta de puzzle, né? De você tá com aquela mão, como que eu extraio o melhor dessa mão nessa situação, mas ao mesmo tempo você tá lá com o teu bonequinho passando de nível, tem deck build, então ele vai ficando mais forte. Você pode ser ruim, você pode ser mal, você pode botar fogo no monastério. Cara, o Vlad é muito criativo, né? Eu sei que não é pra todos os gostos, mas o cara faz jogo único. Nunca vi nada parecido também. Legal demais. Vamos ver aqui qual é a opinião do Felga a respeito.
O que a gente pode falar a respeito do Midnight que já não foi falado, né? Esse é um jogo que já é bem antigo, mais de uma década, e até hoje a gente não teve nenhuma experiência nesse gênero de exploração, de deck building, de combate tático, mais ou menos parecido com o que o Midnight oferece. É um jogo de alta complexidade, mas que depois que você aprende, entende as mecânicas do jogo, ele flui muito bem. Eu acho que esse é um jogo solo com modo multiplayer, mas não recomendo jogar ele com mais de 2 jogadores. Mesmo assim, com 2 jogadores tem que ser com gente que está bastante familiarizada com as regras, mas acho que o Midnight é um jogo que beira a perfeição. Se você não curte muito o tema, você tem a opção de jogar o Star Trek Frontiers, que é uma opção a ele, né, com o tema do Star Trek, e tem outros jogos que lembram o Midnight, como o Dungeon Alliance, que também são bem agradáveis, mas nada supera o Midnight, nem o Spirit Island. Eu falei, né? É que o Felga é das antigas, né? Então o Felga é muito bom, mas eu esqueci de falar, tem esses spin-off, tem Star Trek, tem esse outro que ele comentou. E sobre o multiplayer, né? Na época que eu tinha um grupo, né, muito bom pra jogar jogo pesado, a gente já jogou em 2, então, mas era um amigo muito bom de jogar jogo pesado, então a gente tirou de letra, jogava bem. E aí, quando a gente tentou em 3, cara, foi uma coisa que eu falei, nunca mais na minha vida, cara. Porque tá certo que não foi com 3, né? Tinha que ser 3 na mesma pegada, né? Essa terceira peça aí não colaborou muito. Nossa, foi muito demorado. Mas enfim, é isso aí. Midnight pra fechar o número 11. E aí, Lucas, o que você tá achando até então aí da lista? Legal demais aí. Acho que os top 10 vai ser ainda mais doido, hein? Não, tá vindo, né? Tá vindo, apareceu de tudo aí. Pois não, realmente tá X, bem diferentão. Jogo pesado. Eu senti uma coisa aqui que nesse segundo já não teve tanto jogo mais leve, né? É verdade. O mais leve aqui, se a gente for ver, foi o Race for the Galaxy e o Dominion. Você vê os mais leves. Que eu acho que é uma questão da galera ali do grupo, né? Apesar de ter o pessoal que puxa ali bastante pros carteados, e tem os Euro clássicos que a gente gosta, né? Já apareceram alguns aqui. O representante de Euro raiz lá dos anos 2000 foi o McGurts, né? Pois é. Mas vamos ver o que vai acontecer aí no top 10. E aí quero ver a opinião da galera aí, né, cara? Ó, episódio de lista, pessoal, é pra vocês virem xingar aqui mesmo. Só vai saber a reação depois de já ter gravado o top 10, né? Nossa, vamos ver. Mas, galera, então, ó, deixa aí teus comentários, positivos ou não. A gente quer ver aí o que vocês estão achando dessa brincadeira que a gente tá fazendo. Pô, você teve algum jogo, né? Pô, esse jogo vocês têm que fazer um episódio. Cara, óbvio, bota aí. Vamos aí, que a gente quer continuar trazendo aí uns episódios legais pra galera ouvir. E essa brincadeira aí tá sendo muito bacana pra gente conhecer melhor o time como um todo. Lucas, então, missão quase cumprida, hein? Falta a gente... Top 10 aí. Top 10, que aí vai dar rolo, né? Aí sim, né? Meu Deus, o que vai estar ali, né? Ó, eu tenho uns palpites que só pra criar suspense. Ó, tem uns McGurts que não estão ali ainda, tem uns 18XX que ainda não apareceram, tem Splotter que não apareceu, né? E aí, vamos ver o que vai ter ali. Eu acho que o top 10 vai ser muito divertido de gravar também. Sem dúvida. Então, pessoal, esperamos aí que vocês estejam gostando. Voltamos mais aí daqui 2 semaninhas, eu e o Lucas, pra trazer aí o final aí dessa saga, essa trilogia dos top 50 pra vocês. Lucas, um grande abraço, meu amigo. Opa, você também. Falou! Até mais.